Olá, senhoras e senhores. Meu nome é Marcelo e na aula de hoje a gente vai falar sobre o método de Newton e sobre o método da secante. Eu vou considerar que antes de assistir esse vídeo, você já assistiu o outro vídeo sobre o método da bisseção. A gente vai partir do algoritmo da bisseção para poder construir o algoritmo desses dois métodos. Então, como sempre, vamos antes só relembrar aqui como é que funciona cada um desses métodos, certo? Então, vamos começar aqui pelo método de Newton. A gente tinha uma função qualquer, como sempre o objetivo é achar a raiz dessa função, e foi nos fornecido um ponto x0, que era a aproximação inicial da nossa raiz. Então, no método de Newton, a gente vai calcular a reta secante, aliás, tangente a esse ponto x0 na nossa função f de x, e aonde essa reta encontrar o nosso eixo x, a gente vai gerar uma nova aproximação chamada x1. Então, de forma geral, o nosso próximo ponto, x de i mais 1, vai ser igual ao ponto anterior, x de i, menos f de x de i, dividido por f', a derivada aplicada a x de i. Então, está aí a fórmula do nosso método de Newton. Então, agora vamos lá implementar esse método em Scilab. Então, vamos lá. Como sempre, vamos começar aqui fazendo o cabeçalho da nossa função. E os retornos a gente já sabe. A gente vai querer retornar a raiz que a gente achou e o número de iterações que foram gastos para se chegar a essa raiz. O nome do método vai ser Newton e vamos discutir aqui o que é que a gente deve receber como argumento. No método da bisseção, a gente recebia o intervalo AB que continha a raiz. Aqui no método de Newton, a gente vai receber apenas um único ponto, que é a estimativa inicial, que eu vou chamar de x0, certo? Os outros dois argumentos são iguais aos do método da bisseção, é o erro máximo que a gente deve cometer e o número máximo de iterações, certo? Então, aqui dentro da nossa função, eu vou colocar aqui no meio a fórmula principal do método de Newton, assim como fez no método da bisseção. Então, o nosso próximo x vai ser igual ao x anterior menos f de x dividido pela derivada de f aplicada ao ponto x. A derivada eu vou chamar de df de x. Então, essa aqui seria a linha principal do nosso programa. E o que a gente vai fazer agora é simplesmente utilizar exatamente aquela mesma estrutura de controle, aquele while. Então, enquanto o nosso erro calculado for maior do que o erro que a gente deseja e o nosso número de iterações for menor do que o número máximo de iterações, a gente vai realizar repetidamente aí essa execução. Então, só relembrando lá do outro, o número de iterações deve começar como zero. A gente vai ter que declarar aqui uma primeira vez a variável x começando do nosso x0. Aqui o nosso x anterior vai ser igual ao x e o nosso erro vai ser igual a x menos x anterior, tudo isso dividido por x. Dessa vez lembrar aqui de colocar só o módulo aplicado aí ao nosso erro, certo? Não podemos esquecer de inicializar o erro como sendo 1 aqui em cima, de forma a forçar a entrar a primeira vez no while. Só falta agora a gente acrescentar aqui o contador do número de iterações. Então, nosso IT é igual
aí t mais 1, e é isso. Já podemos fechar o nosso while e terminar a nossa função end function. Atenção agora que, para poder esse método de Newton funcionar, você deve definir a função f de x e também a sua derivada, ok? Então, vamos construir essas duas funções aqui no cantinho. Então, function y igual a f de x. Então, por exemplo, y é igual a x ao quadrado menos 2. E a gente deve também criar a sua derivada. Então, function y é igual a df de x, e aqui você deve calcular a derivada analítica daquela função, ou seja, 2x. End function. E pronto, com isso aí, a gente já consegue colocar o nosso algoritmo de Newton para funcionar. Agora vamos ver como é que fica o algoritmo da secante, certo? Então, enquanto aqui no algoritmo de Newton a gente utilizava a derivada analítica da função, o f' de x, no algoritmo da secante, o que a gente vai fazer é utilizar dois pontos da nossa função, então, por exemplo, x0 e x1, e ao invés de utilizar a derivada, a gente vai calcular a reta secante a esses dois pontos como uma aproximação da nossa derivada, certo? Então, relembrando aí a fórmula, o nosso x de i mais 1 era igual ao x de i menos f de x de i vezes x de i menos x de i menos 1, tudo isso dividido por f de x de i menos f x de i menos 1, ok? Então, essa é a fórmula principal do método da secante. Perceba que o próximo ponto, x de i mais 1, ele depende do ponto anterior, x de i, e de um ponto antes desse, x de i menos 1. Então, dois pontos anteriores. E é isso aqui que a gente deve utilizar para implementar o nosso método da secante. Então, vamos lá. Como sempre, começar fazendo aqui a nossa função. Então, function, os retornos são os mesmos de sempre, x e o número de iterações. O nome do método pode ser sec, né, de secante. E com relação aos argumentos de entrada, a gente volta a ter aqui dois argumentos de entrada, assim como a gente tinha no método da abscissão. A diferença é que aqui a gente não é obrigado a ter a raiz entre esses dois pontos, né? São dois pontos iniciais quaisquer, certo? Em tese devem ser próximos da sua raiz, se possível, até delimitando ela, mas não são obrigados a satisfazer o teorema de Bolzano. Além disso, como sempre, o erro e o número máximo de iterações que a gente deve utilizar. Então, só por questão de nomenclatura, vamos escolher aqui qual vai ser o nome das variáveis que a gente vai utilizar na nossa fórmula principal da secante. Então, eu vou utilizar aqui a seguinte nomenclatura. A raiz nova que a gente está calculando, eu vou chamar de Rn, né? De raiz nova. A raiz imediatamente anterior, eu vou chamar de RA1, ou seja, raiz antiga 1, e a raiz anterior a anterior, eu vou chamar de raiz antiga 2, ok? Então, esses vão ser os nomes das variáveis que eu vou utilizar no meu código.
ok? Então, vamos lá, vamos, como sempre, colocar inicialmente aqui a fórmula principal do nosso método para depois colocar a estrutura de controle while. Então, a minha raiz nova vai ser igual a raiz antiga 1 menos f da raiz antiga 1 vezes raiz antiga 1 menos raiz antiga 2 dividido por f da raiz antiga 1 menos f da raiz antiga 2, ok? Então está aqui a parte principal do nosso código e agora basta a gente utilizar o que a gente já sabe, né? O while, o nosso erro, desculpe, o nosso erro calculado maior do que o erro definido e o nosso número de iterações menor que o número máximo de iterações. O IT deve começar como 0, o nosso erro deve começar como 1. E bem, agora vem a questão de atualizar aqui as nossas variáveis, né? Então a gente já sabe que o cálculo do erro vai ser igual a raiz nova menos a raiz antiga 1, tudo isso dividido pela raiz nova, né? Então, a gente deve atualizar essas variáveis aqui. Então, a gente vai dizer, antes de calcular a nossa raiz nova, a gente vai dizer que a nossa raiz antiga 2 recebe a nossa raiz antiga 1 e que a nossa raiz antiga 1 recebe a nossa raiz nova. Atenção a essa ordem aqui dos comandos, se você inverter, se você disser que a raiz antiga 1 recebe inicialmente a raiz nova, você está alterando aí o programa, né? Perceba que a gente está modificando o valor de RA1 e em seguida está dizendo que o RA2 vale esse RA1 que já foi modificado e o seu programa não vai funcionar direito. Então, a ordem correta de se atualizar é essa daqui, certo? E, obviamente, no início do programa, quando a gente for executar a primeira vez esse while, ele vai querer saber quem é que está dentro de RA1 e dentro de RAN, então isso tem que estar antes aqui, certo? Então, a gente deve inicializar essas duas variáveis e elas serão exatamente o nosso x0 e o nosso x1, certo? Então, o nosso RA1, ele vai receber o nosso x0, enquanto o nosso Rn vai receber o nosso x1. Por falta de espaço, usei a vírgula aqui para separar os dois comandos, certo? E faltou finalmente apenas incrementar a nossa iteração. E pronto, acredito eu que o programa já esteja completo. Faltando agora apenas a gente prestar atenção aqui nas variáveis de retorno. A variável IT é a variável que vai retornar o nosso número de iterações, a gente tem ela aqui dentro do nosso programa. Agora perceba que a gente disse que ia retornar a variável x com a nossa raiz, e no nosso programa nem sequer existe a variável x, certo? Então a gente tem que consertar isso daí. Qual é a variável que a gente está utilizando para calcular a nossa raiz? Bem, é a variável Rn, certo? Então, na verdade, é essa variável que a gente deseja retornar. Então, a forma mais fácil da gente ajeitar isso é simplesmente remover a nossa variável x como variável de retorno, e dizer, não, agora eu quero retornar a variável Rn, que é a variável que vai conter a nossa raiz. Lembre-se também, como sempre, de definir a nossa função f, né, a função que você deseja achar a raiz. A gente já fez isso tanto no código lá do método da absceção como nesse próprio vídeo no método de Newton, então não vou repetir isso daí, ok? Então isso encerra esse nosso vídeo e espero que vocês tenham gostado.